Ora bem, então nós temos aqui à nossa direita a coleção de táxis do mundo. O táxi é um dos meios de transporte, digamos, que permite a mobilidade humana. Esta coleção tem táxis desde os anos 40 até aos anos 90, de vários pontos do globo, da Europa, da América, da Ásia, da África. Eu chamava só a atenção, particularmente para os espectadores que cá vierem, dois táxis que estiveram ao serviço em Lisboa. Aquele Renault Coloral, que ali está em baixo, verde e preto, cor tradicional dos táxis lisboetas. De 1951? De 51, e o celebérrimo Mercedes 180D, mais conhecido pelo Fogareiro. É este... De 1960. Exatamente. Ficou conhecido como o Fogareiro. Hão de ver os carros mais variados, todo o tipo de carros, desde limusines, todo o terreno, furgões, berlinas, há aqui de tudo. É uma coleção muito boa. O que é curioso é que esta coleção é do próprio Museu da Miniatura. O que é curioso é que temos aqui uma miniatura de um táxi de 1914. É verdade. Um Renault, um AGI um táxi de Lanarme, não é? Mas tem aqui, de facto, algumas preciosidades e tem aquelas americanices, como aquele táxi de Las Vegas, não é? As tais limusines. E as limusines de Nova Iorque, não é? Exatamente, as tais limusines que falávamos há bocado. E também os célebres tuk-tuk, por exemplo, um tuk-tuk de Indonésia, de Jakarta. Está aqui. Que é este aqui em cima. Sim, aqui. Exatamente. E depois temos os táxis de Manila. Exatamente. Que é este aí. Que tem todas umas decorações fantásticas, não é? Muitos táxis americanos também, sim, de várias cidades. Táxis ibéricos, há aqui vários táxis de Madrid, de Barcelona, por aí fora. É uma coleção, de facto, muito particular, muito curiosa, eu diria muito curiosa. Então, nesta vitrine... Temos a Fábrica dos Sonhos. É verdade. Temos aqui a escuderia Ferrari. O que é que tem esta vitrine? Esta vitrine tem vários caminhonetes de transporte utilizados pela Ferrari em Fórmula 1. Tem também o helicóptero utilizado pela equipa. Vão ver vários tipos de transporte consoante os anos a que dizem respeito. E eu queria chamar a atenção, em particular, para estas duas miniaturas. Trata-se de um furgão de transporte da escuderia Ferrari, mas que é um Alfa Romeo, e um dos primeiros carros que a escuderia Ferrari utilizou para correr, porque a escuderia Ferrari, quando começou a correr, não corria com Ferrari, corria com Alfa Romeo. E este é um dos primeiros Alfa Romeo que, por acaso, tem lá o símbolo da escuderia, o cavalinho. Exatamente. Em cima temos vários dioramas com várias situações de corrida, de várias situações reais, de várias provas, desde as milha, passando pela Targa Florio, Daytona, várias provas de Fórmula 1, como por exemplo aquele mergulho no Mónaco, que é uma situação real. Eu julgo que foi o Louis Chiron que aterrou na água do Mónaco nos anos 50. Não sei exatamente em que ano, mas foi nos anos 50. Aquelas duas miniaturas ao fundo são dois dos carros pessoais do próprio comendador, que aliás está ali retratado junto aos seus veículos pessoais. E isso me permite, Fernando, frente a dois lugares marcantes: a entrada da fábrica. Exatamente. E a entrada do restaurante favorito dele, o Cavalino, não é? Exatamente. Deste lado temos então, na fila de cima e na prateleira de cima e parte da prateleira de baixo, um exemplar de, eu diria, praticamente todos os Ferraris de estrada que foram produzidos. Desde que o comendador Enzo Ferrari começou a fabricar automóveis de estrada,
até aos atuais, parte dos atuais, não está cá o LaFerrari, Não. mas está o FXX, está o F50, está o 612 Caglietti, estão os modelos mais recentes, e depois alguns modelos icónicos, como o Ferrari GTO, que ali por trás, exatamente, o Ferrari BB, o Dino, o 308, o 328, o Testarossa. E um que foi imortalizado naquele belo filme Perfume de Mulher, com Al Pacino. O Al Pacino, com 355 de Spider, não é? É verdade, que também está cá presente. Exato. Na fila de baixo temos um exemplar de cada Fórmula 1 com que a escuderia Ferrari correu desde que começou a correr com Ferraris até 2007, que é o último ano. Eu queria chamar a atenção para dois carros que estão ali com o número 7 e 8, brancos. Com uma lista preta. Com uma lista azul. Azul escura. Sim, azul escura. Porque a escuderia Ferrari sempre correu de vermelho. Sempre. Com exceção daquele ano que eu julgo que foi 64, e correu de azul porque a Ferrari não se inscreveu como equipa no Mundial de Fórmula 1 por um litígio que teve com a FIA. Então foi a equipa norte-americana da Ferrari, a NART, North American Racing Team, cujas cores eram azul e branco, que correu com as cores da Ferrari. Interessante. É um patrocinador de carros de competição, eu diria que é o patrocinador mais famoso. A par de outros patrocinadores famosos como a Martini, como a Jagermeister e por aí fora, mas eu diria que a Gulf é o mais marcante por duas razões: pelos resultados que obteve e pelas cores típicas que utiliza o laranja e azul. A história é muito engraçada, apesar da Gulf Oil ser uma empresa quase centenária, é uma empresa que só em 1966 é que se virou para a competição. E porquê? Porque o seu vice-presidente comprou um Ford GT40 de estrada e por essa razão, ou por alguma razão ligada a essa compra, travou amizade com um dos mais célebres chefes de equipa dos anos 60, que era o Sr. John Wyer. O Sr. John Wyer, que tinha uma equipa de carros de resistência, com esse acordo comercial com a Gulf, inscreveu os tais Ford GT40 que o vice-presidente da Gulf tinha comprado, inscreveu carros idênticos e acabou por vencer Le Mans em 68 com o Jackie X. Aliás, o carro está aí também representado. E depois essa mesma equipa do John Wyer acabou por ter excelentes resultados quando os Ford GT40 foram abandonados, com os Porsche 917. São famosos os Porsche 917 com as cores da Gulf, como por exemplo a equipa oficial de Le Mans, que aqui está, como por exemplo aquela versão que correu nos 1000 km de Spa em 1970. E mais tarde, já nos anos 70, John Wyer volta a vencer Le Mans com o Mirage 4 em 1975, novamente com o Jackie X. Se repararem, o carro de apoio, da equipa, tem, além de Gulf Mirage e Gulf Porsche, tem lá escrito nos dois sítios, tem em cima as iniciais JW, de John Wyer, que era o piloto titular. O dono de equipa, o dono de equipa. Mais tarde, ou seja, nesta altura ganharam Le Mans, ganharam Spa, foram para os Estados Unidos e ganharam Daytona. A equipa, como equipa Gulf, volta a Le Mans em 1994, agora com um Porsche Kremer, esta miniatura que aqui está. Depois, nos anos seguintes, 95, 96, faz uma associação comercial com a McLaren. Estas miniaturas todas que aqui estão, os McLaren F1 GTR, que fazem excelentes resultados com vitórias à classe. Depois, nos anos 2000, são os Audi, que passam a ser patrocinados pela Audi, através da equipa privada de Stephanie Johansson. E depois, mais recentemente, Aston Martin, McLaren, Lamborghini
têm sido patrocinados, que são todas estas miniaturas por aqui fora. Todos os anos em Le Mans temos assistido à existência de equipas que correm com as cores da Gulf. Estamos a falar da Gulf como patrocinador principal, mas a Gulf como patrocinador secundário também teve carros de relevo, como por exemplo os McLaren da série americana Can-Am. Estes cor de laranja são todos carros... Isto é um amarelo alaranjado. São carros que correram todos na série Can-Am. Outro carro curioso patrocinado pela Gulf é aquele carro com o número 22 que ali está, que é um automóvel propulsionado por um motor a jato, que correu em Le Mans, mas nunca chegou ao fim. Estes dois carros aqui da ponta, que eu deixei de propósito para o fim, são dois carros curiosos, porque são dois Porsche 908. O azul com o número 29 é um carro que tem uma câmara montada à frente, tem lá uma campanulazinha na parte da frente, em cima do capô, e tem outra câmara na parte de trás. Foi o carro que foi inscrito nas 24 horas de Le Mans de 70 pelo célebre ator Steve McQueen para fazer filmagens reais em prova para o filme Le Mans, o célebre filme Le Mans. O próprio Steve McQueen, que era um piloto de qualidade, fez um segundo lugar nas 12 horas de Sebring em 1979, julgo eu. 1970, peço desculpa. 1970, com este carro branco, também patrocinado pela Gulf. Portanto, a Gulf tem um património rico, patrocina carros bonitos, tem umas cores fantásticas e aqui esta coleção apresenta resumidamente a história competitiva deste patrocinador. Aqui finalmente temos a coleção Gilles Villeneuve, que é uma coleção que pretende retratar os 6 anos que o Gilles Villeneuve passou na Europa a conduzir Fórmula 1. Ele não conduziu só Fórmula 1, mas essencialmente conduziu Fórmula 1 e essencialmente Ferrari. Ele chega à Europa e primeiro faz testes e faz 4 ou 5 grandes prémios com aquele McLaren. Os resultados obtidos com aquele McLaren, que era um McLaren do ano anterior, é um McLaren de 76, ele corre em 77 com este McLaren, leva o comendador Enzo Ferrari a contratá-lo para a Ferrari. E ele faz, desde 1978 até 1982, corre pela Ferrari e nunca foi campeão do mundo, porque eu creio que hoje é pacífico que o seu temperamento, com altos e baixos, nunca lhe garantiria uma estabilidade suficiente para ser campeão do mundo. Como sabem, faleceu, mas deixou alguns momentos de condução que são absolutamente mágicos e deixou, essencialmente, uma aura mítica à sua volta e uma aura, eu diria, quase de paixão por parte dos aficionados. Para além dos carros, do carro pessoal dele, que é aquele 308 GTS, Ferrari 308 GTS, há uma réplica do capacete e todos os modelos Ferrari com que ele correu. Deste lado está reproduzido o célebre duelo que ele travou com o René Arnoux para o segundo lugar no Grande Prémio de França em 79. Eles, neste Grande Prémio, ultrapassaram-se mutuamente nas últimas 3 voltas mais de 10 vezes, tocaram-se, iam saindo da pista várias vezes, e é curiosa a frase final do René Arnoux que diz: bom, reconheço que fui batido, mas não me importo, porque foi pelo melhor piloto do mundo. É, de facto, um piloto notável. Aqui, assim, reproduzem-se 3 versões diferentes de uma situação curiosa, que no Grande Prémio dos Estados Unidos de 82, disputado num circuito citadino, em que o Ferrari, que era o 126 C2, não tinha tração, e os técnicos da Ferrari optaram por pôr 2 ailerons sobrepostos numa tentativa de garantir mais tração ao carro. Se repararem, os ailerons corretos são estes. Os da primeira. Os desta primeira versão. Daquelas versões, os ailerons estão incorretos. Aqui é aquilo que se chama uma miniatura técnica, que é uma miniatura que, sem a carnagem, e que tenta reproduzir
parcialmente o que é o Fórmula 1, neste caso o Ferrari 126 CK Turbo, com o piloto sentado, mas com as partes técnicas todas à mostra. Este é um diorama que reproduz talvez uma das mais importantes vitórias do Gilles Villeneuve no Grande Prémio do Mónaco, em 1981. De facto, uma exibição fantástica, como aliás ele era habitual fazer. Aquele carro é um Lancia Beta Monte Carlo Turbo, com que ele correu na Volta à Itália, com um piloto que os portugueses conhecem muito bem, a dividir o volante com um piloto que os portugueses conhecem muito bem, o Sr. Marco Allan. Acho que não há português que não conheça. O penta vencedor do Grande Prémio do Rally de Portugal. Aqui temos um diorama que visa reproduzir uma situação de boxe da escuderia Ferrari em 1982, ano em que o Gilles Villeneuve faleceu, com o carro dele e o carro do seu companheiro de equipa à época, o Didier Pironi, também já falecido, e os moletos que eram utilizados, os segundos carros que eram utilizados em prova nessa altura. Isto é uma reprodução da escuderia Ferrari, nessa reprodução tanto quanto possível real da equipa Ferrari nesse ano. Deste lado temos duas ou três situações curiosas. Em 1981, no final da temporada, a Ferrari proporcionou eu ia-lhe chamar uma brincadeira, mas não será, uma ação promocional, em que foi colocado um Ferrari a correr contra um F-104 da Força Aérea Italiana. A corrida consistia em arranque parado, percorrer 1000 metros em linha reta e quem chegasse em primeiro ao fim dos 1000 metros ganhava. O Gilles Villeneuve, que como disse era um virtuoso do volante, para ganhar maior velocidade, mandou retirar todos os apêndices aerodinâmicos do carro. Mandou retirar o aileron, mandou tirar os spoilers, o carro ficou completamente despido, como está aqui neste diorama. O carro fica muito mais difícil de conduzir, porque os apêndices aerodinâmicos servem para fazer um downforce para amarrar o carro à estrada, pois ele não utilizou nada disso, garantindo assim uma maior velocidade de ponta, e ganhou. Só para recordar, em 2002, o Michael Schumacher fez exatamente o mesmo com outro Ferrari e com outro caça da Força Aérea Italiana, mas perdeu. Não sei se não seria mesmo pela presença dos apêndices aerodinâmicos. Não é? Provavelmente. Aqui, estes 4 dioramas representam essa situação de corrida. Estes 4 representam outra situação, o Grande Prémio do Canadá de 81. O Gilles Villeneuve faz o 11º tempo na grelha. No dia da corrida está uma chuva torrencial. A partida foi retardada de modo a ver se conseguia realizar com melhores condições. Nunca melhorou mais para o final, mas a corrida teve início com um autêntico dilúvio, aliás com muitas críticas à segurança, etc. por aí fora. Bom, o Gilles Villeneuve partiu e 6 voltas depois já ia em terceiro, no meio da chuva. E na disputa do terceiro lugar com o Nigel Mansell, eles tocam-se e o aileron fica danificado como está aqui. Aqui assim. Não está naquela fotografia. Não é exatamente a mesma prova, mas é uma situação parecida. É uma situação parecida. Depois disto, com as forças aerodinâmicas, o aileron dobrou-se e passou para cima do capô do carro e tirou-lhe a visão. E ele conduzia sem ver, ou vendo menos, e continuava no terceiro lugar e a fazer tempos ao nível dos primeiros. Então procurou de todo o modo fazer soltar aquele bico, tocando nos corretores, utilizando outras trajetórias, e o aileron acabou por se soltar, que é esta reprodução. Quando o aileron se soltou, com aquele dilúvio todo, o nosso amigo Gilles Villeneuve manteve o terceiro lugar, enquanto os comissários de corrida discutiam se o desclassificavam ou não por ele não correr com o carro completo. O que é facto é que retardaram a decisão e ele terminou em terceiro,
a fazer os mesmos tempos que os dois primeiros, mas sem o apêndice aerodinâmico. Exatamente. É curioso que hoje, e são passados uma série de anos, hoje estamos, fez-se a qualificação para o Grande Prémio do Canadá no domingo, no circuito de Gilles Villeneuve. É uma curiosidade e uma coincidência engraçada. Exatamente. Estes dois dioramas representam aquilo que, para mim, é a origem do falecimento do Gilles Villeneuve. Grande Prémio de São Marino em 81, vamos recordar um bocadinho. Havia uma guerra entre a FIA e algumas das equipas de Fórmula 1 que resolveram boicotar o Grande Prémio e não correram. Limitaram-se a correr 7 equipas, entre as quais a equipa Ferrari e a equipa Renault. Houve um acordo entre o Gilles Villeneuve e o seu companheiro de equipa, o Didier Pironi, que ele está presente, e esse acordo constava do seguinte: quando arrancassem, quando a prova tivesse início, eram livres de lutar um contra o outro até à primeira curva. Quem chegasse em primeiro à primeira curva tinha direito a ganhar a corrida, se estivessem nessas circunstâncias no final. Bom, a luta foi intensa com os Renault durante toda a prova. O quinto classificado, que depois foi terceiro, porque ambos os Renaults desistiram, foi dobrado. Portanto, a Ferrari e a Renault dominaram integralmente o Grande Prémio. Entretanto, os dois Renault desistiram e mantiveram-se só os dois Ferrari. E ultrapassaram-se inúmeras vezes durante a corrida. Até que, na última volta, o Gilles Villeneuve vinha à frente e, atendendo ao acordo que tinha celebrado com o Didier Pironi, não se defendeu como deve ser e, a meio da volta, não sei exatamente em que curva, foi ultrapassado pelo Didier Pironi contra o que haviam combinado. É este o diorama. E mais, contra as ordens de equipa, que neste painel, quem reparar neste painel, há de reparar que estão duas mensagens, uma para o Didier Pironi, outra para o Gilles, em que aparece Didi 2. Didi 2 era uma indicação clara que o Didi tinha que ficar em segundo. Portanto, para além do acordo que tinham feito, houve instruções de equipa para não se degladiarem para fazer isto. E o Didier Pironi não respeitou. A chegada ao pódio de ambos, bem, cada um com um cara mais enterro que o outro, é histórico que o Gilles Villeneuve deixou de falar ao Didier Pironi neste dia. E no Grande Prémio seguinte, que é o Grande Prémio da Bélgica, não foi em Spa, foi em Zolder. A 1 minuto do fim, o Didier Pironi tinha a pole position e o Gilles Villeneuve sai para a pista, entre aspas, para o matar, ou seja, sai com a faca nos dentes para fazer o melhor tempo. E estava a chover e ele, no meio dos sprays, não se apercebe que ia a rodar muito lentamente do lado esquerdo da pista o Jochen Mass, toca-lhe com a roda esquerda na traseira direita de Jochen Mass e foi o suficiente para catapultar o carro, que voou e foi contra as barreiras de proteção e, algo tanto quanto se sabe, o Gilles Villeneuve terá tido morte instantânea. Bom, essas imagens são dramáticas. Existem. No YouTube, etc. Este é, no fundo, o último Grande Prémio que ele disputa e está aqui presente nestes dois dioramas. Depois disso, o destino é cruel e o Didier Pironi veio a ter um acidente gravíssimo à chuva em Hockenheim, passado algum tempo, que ficou com as duas pernas em muito mau estado, que o impediram, inclusivamente, de voltar a correr na Fórmula 1 e que o impediram de voltar a sentar-se na Fórmula 1. E veio a falecer num acidente de powerboat, uns anos mais tarde. Portanto, o destino foi mesmo cruel. Fica, então, esta fantástica habilidade do nosso amigo Gilles Villeneuve, que era, de facto, um piloto que suscitava paixões. Ainda hoje suscita paixões. Fernando, muito obrigado por esta explicação do que temos aqui em exposição para as pessoas que nos vierem visitar. É seguramente uma mais-valia para que acompanhar essas pessoas, poder contar pequenas histórias e ainda mais incentivar as pessoas a vir, porque sabem que vão ter aqui algum tempo, umas horas, de perfeita distração e descontração e também de aprendizagem.
Verdade. de uma forma diferente de se fazer cultura, não é? Exatamente. Uma forma diferente. Pitoresca, eu diria, sim. Mas de facto uma forma de aprendermos a história, exatamente, de revivermos momentos históricos e, no fundo, estas coleções servem exatamente para isso. Exatamente. Por isso, a diferença entre carrinhos e miniaturas. Com carrinhos brinca-se, com miniaturas aprende-se. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado, foi um gosto. Obrigado.